Olá, bem-vindos à segunda parte da videoaula de opioides. Agora vamos falar sobre os opioides parciais, falar sobre seus efeitos adversos e, por fim, falar do antídoto, que são os antagonistas opioides. Agonistas parciais. Os principais agonistas parciais são mistos, como eu tinha comentado. Eles vão ser agonistas de alguns receptores opioides e antagonistas de outros. A buprenorfina é um opioide mais recente encontrado na forma de adesivo transdérmico, muito utilizado em dores moderadas a graves, que exigem o uso contínuo de opioide para conseguir controlar essa dor. Mas ela vem se destacando nos últimos tempos para um uso muito interessante. Com o uso constante de opioides, o seu corpo vai se adaptando e se você para de usar abruptamente, você pode ter sintomas de abstinência. Seja morfina ou heroína, todos os agonistas totais podem te causar abstinência. E o início desses sintomas pode ser em questão de 6 a 10 horas depois que você tomou a última dose e o pico chega ali nas 36 a 48 horas, então realmente é muito rápido. E os sintomas de abstinência são diversos, como você pode perceber. Programas de reabilitação ou tratamentos para retirada de opioides não podem simplesmente tirar ali o opioide da pessoa e esperar que fique tudo bem, porque ela vai muito provavelmente apresentar sintomas de abstinência. Ao mesmo tempo que você não pode virar para a pessoa e oferecer para ela de novo heroína. Então, o que a gente faz? A gente dá para essas pessoas opioides, fármacos que vão se ligar a esses receptores opioides e vão diminuir a intensidade desses sintomas de abstinência. Só que a gente vai usar opioides que sejam mais fáceis dessa pessoa poder diminuir o uso e assim ficar completamente livre. Por muito tempo a gente usou para isso a metadona, que é um opioide que não causa euforia e tem uma meia-vida longa. E melhor ainda, ela corta essa sensação de euforia causada por outros opioides. Então, meio que a pessoa não vê sentido em utilizar outros opioides porque ela não sente aquela sensação de bem-estar, que era o motivo que fazia ela usar. Então, por exemplo, o que era feito? Você tirava o opioide que a pessoa estava viciada e aí você dava metadona no lugar. Aos poucos, você ia retirando a metadona também, só que por ela ter uma meia-vida longa, a retirada era muito mais tranquila, esses sintomas eram muito mais brandos, até o momento que ela conseguia ficar sem nada. Entretanto, a buprenorfina vem se destacando muito para essa utilidade. Nos estudos até então, a metadona e a buprenorfina parecem ter a mesma eficácia para esse tipo de conduta, mas pela buprenorfina ser um agonista parcial, teoricamente, ela tem um menor risco de overdose, um menor potencial de abuso e tem menos chances de te causar uma depressão respiratória. Só para fechar essa parte de abstinência, pode ser que para bebês em que as mães utilizavam opioides de forma abusiva quando estavam grávidas, ou bebês de mães que estavam em tratamento para largar os opioides quando estavam grávidas, mas acabaram recebendo doses muito altas de metadona, ou ainda bebês que acabaram por algum motivo recebendo doses altas de opioides depois de nascer, pode ser que esses bebês apresentem sintomas de abstinência, a gente chama de abstinência neonatal. Isso porque os opioides conseguem atravessar a placenta. Então, esses bebês vão apresentar alguns sintomas, como eles vão chorar muito, irritabilidade, sudorese, diarreia. Nesse caso, existem vários protocolos, não existe um consenso de como tratar esses bebês. Alguns protocolos vão citar a morfina, outros a metadona, alguns já começam a trazer a buprenorfina, mas o que a gente percebe é que geralmente utiliza mais de um fármaco. O butorfanol é um opioide misto que a galera aí da veterinária vai ouvir falar, porque ele é muito utilizado na veterinária como um anestésico intravenoso. A gente já teve um spray para seres humanos com butorfanol, mas não tem mais, então a gente não usa mais para seres humanos. E você pode ouvir falar da pentazocina, que também é um opioide misto, mas a gente não utiliza mais no Brasil. E temos o famosíssimo tramadol, que é um agonista parcial, mas ele não é misto. Ele é um agonista parcial dos receptores Mi e é muito encontrado em associação com paracetamol. Ele é usado no tratamento da dor moderada a grave e bem utilizado no pós-operatório. Efeitos adversos.
Você já viu alguns efeitos adversos, já comentei, mas agora vamos focar em alguns. Os efeitos adversos vão ser resultado da ativação dos receptores Mi, e os mais comuns são enjoo, vômito, constipação. Lembrando que vimos na aula passada que esse efeito adverso da constipação pode ser usado para o bem como tratamento de quadros de diarreia. Então, pacientes em uso crônico de opioides precisam tomar muito cuidado com a alimentação, lembrando de comer muita fibra, beber muita água. E ainda pode ser necessário utilizar laxantes. O paciente pode ter cólica biliar, porque apesar dos opioides diminuírem a contração ali do intestino, que leva à constipação, ele aumenta a contração do músculo liso biliar, aumentando a motilidade local. Então, o paciente pode ter refluxo biliar e secreção pancreática. O paciente pode apresentar também miose, que é a contração das pupilas. Agora, só para adicionar uma história minha de efeito adverso, quando eu fiz uma cirurgia, me utilizaram morfina e durante 24 horas depois você pode ainda ter dificuldade de urinar. Eu simplesmente não estava conseguindo urinar, eu já tinha vindo pra casa e imagina você ter bebido um monte de água e não tá urinando há, 10 horas. Então eu comecei a ficar extremamente preocupada, achei que minha bexiga ia explodir e não explodiu, tá? Quando deu exatamente faltando 1 minuto para as 24 horas, eu consegui fazer xixi. Mas o efeito adverso que mais nos preocupa, sem dúvida, é a depressão respiratória. Os opioides agonistas conseguem controlar os centros responsáveis pela nossa respiração. Numa administração feita por um profissional da saúde, obviamente, a gente vai tomar todo o cuidado para que não aconteça uma depressão respiratória. A gente vai controlar a dose e os parâmetros da pessoa. Entretanto, se a gente estiver falando de adictos, eles não têm esse controle. Então, eles podem ter uma depressão respiratória severa, uma depressão cardíaca, levando a pessoa a ter arritmia, entrar em coma e até mesmo falecer. E é aí que entram os opioides antagonistas. Os opioides antagonistas são usados para reverter os efeitos adversos causados pelos opioides agonistas e prevenir a recaída dos adictos. Como eu comentei, uma depressão respiratória severa pode levar a pessoa a falecer. Então, se você usa um antagonista que funciona super rápido, em questão de minutos, você pode prevenir que ela morra. Os antagonistas são a naloxona, a naltrexona, a metilnaltrexona e a alvimopan. Eles são antagonistas, ou seja, eles vão se ligar fortemente a receptores opioides, só que sem ativá-los. A naloxona é a mais conhecida para essa função. Inclusive, lá nos Estados Unidos, policiais e pessoas de ONGs que ajudam os adictos já têm permissão para andar com a naloxona e aplicar quando elas veem ali um adicto tendo uma overdose. Entretanto, existe uma grande discussão sobre isso, porque essas pessoas têm que ser muito bem treinadas. Aqui no YouTube existem vídeos de pessoas de ONGs mostrando como é que é. Se você é sensível, eu não recomendo que você assista, mas se você tiver interesse, eles mostram. Inclusive, eles comentam que usar naloxona de forma irresponsável, como infelizmente tem algumas pessoas utilizando, é pior pro adicto. A naloxona começa a funcionar em questão de minutos e ela dura pouquinho tempo, cerca de 1 ou 2 horas. E também a gente utiliza a naloxona no ambiente hospitalar, não necessariamente porque a pessoa tinha um vício com opioides, ela podia estar usando com prescrição médica certinho, só que aí ela pode ter recebido demais, ou, por exemplo, era uma mulher grávida, então se utiliza também a naloxona. A naltrexona tem uma duração de ação maior, entre 8 a 12 horas, então ela acaba sendo mais utilizada nesses pacientes que já largaram os opioides, mas a gente quer prevenir uma recaída. Porque sobre o uso de naltrexona, eles não sentem essa euforia causada pelos agonistas totais. E a naltrexona também vem sendo muito utilizada para o tratamento do alcoolismo, porque nessas pessoas beber libera endorfinas, o que as leva a ter um vício. Inclusive, existe um medicamento em associação da naltrexona com a bupropiona, que a gente comentou lá na videoaula de antidepressivos atípicos, lembra? Por quê? Alguns estudos mostram que a naltrexona, em associação com a bupropiona, tem um efeito sinérgico em 2 áreas do cérebro importantes. No hipotálamo, que é o nosso centro regulador do apetite, e no circuito mesolímbico, que é responsável pelo nosso sistema de recompensa. A ideia, então, desse fármaco é utilizar em pessoas obesas para reduzir o peso. E, por fim, a gente tem a metilnaltrexona e o alvimopan, que são opioides antagonistas que não conseguem passar a barreira hematoencefálica. Então, basicamente, a gente usa para reverter os efeitos dos opioides no trato gastrointestinal, reverter a constipação. Entretanto, a gente não tem esses 2 fármacos no Brasil. Lembrando que o uso repetido de opioides, seja de forma legal ou ilegal,
pode fazer com que o efeito analgésico vá diminuindo com o tempo. Então você precisa utilizar mais do fármaco para ter o efeito que você tinha anteriormente. A gente chama isso de tolerância. Além do efeito analgésico que vai diminuindo, os efeitos de depressão respiratória, sedação e euforia também vão diminuindo. Por isso que a pessoa cada vez mais precisa utilizar mais. Os únicos efeitos que parecem não sofrer de tolerância é constipação e miose. Hoje, alguns países da Europa, mas principalmente os Estados Unidos, passam por uma crise dos opioides. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Eu realmente indico aquela série do Império da Dor na Netflix, que mostra como tudo isso começou a partir do marketing responsável. E lógico, o motivo dessas pessoas utilizarem drogas, não só opioides, tem toda uma questão por trás, né? Não é porque essas pessoas não tinham nada pra fazer e decidiram se viciar. Ninguém se vicia porque quer. Só que acontece, aqui no Brasil, a gente tem uma realidade um pouco diferente. Por quê? Esse medo dessa crise vir para o Brasil faz com que muitos profissionais da saúde e pacientes se recusem a prescrever ou utilizar opioides quando prescritos. As pessoas têm medo de se viciarem e os profissionais da saúde têm medo de que seus pacientes se viciem. Entretanto, existem pacientes que teriam uma qualidade de vida muito maior se recebessem opioides, mas não estão recebendo por causa desse medo generalizado. Então, aqui no Brasil, atualmente, não é que a gente tem exatamente um medo da crise de opioides vir por causa do uso abusivo, mas a gente está vivendo uma crise de opioides no sentido de que pouco opioide está sendo prescrito para pessoas que realmente precisam. Eu tenho um vídeo sobre isso lá no meu Instagram, no meu TikTok, a gente comenta sempre sobre esse assunto. Então não esquece de me seguir nas outras redes sociais. Se esse vídeo te ajudou, por favor, dá o like, compartilha com toda a sua turma e espero que vocês tenham gostado. Beijinho, até aula que vem sobre Fisiologia da Dor. Tchau, tchau!